Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um programa Fé e Ciência, aqui na sua IPP TV. Esse programa que quer discutir com você a boa fé e a boa ciência. A relação para lá de harmoniosa entre a nossa fé e os conhecimentos científicos mais modernos e avançados. Aquele casamento perfeito, porque os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade se veem claramente nas coisas que foram criadas, no universo, na vida, na física, na química. E quer fazer essa discussão com convidados para lá de especiais. E hoje temos mais um. Além de para lá de especial, esse convidado é meu amigo, é meu companheiro de estrada, irmão camarada. É o professor doutor Rodinei Auguste. Rodinei, Rudy, um privilégio imenso ter você aqui no Fé e Ciência. É um grande privilégio para mim também, Marcos. Quando você me convidou, fiquei até surpreso, mas aceitei de imediato porque é um assunto que eu gosto muito, né? Eu tenho trabalhado com ciência, é meu ramo de atuação, mas sempre também procurei entender a ciência em vista de prerrogativas do design inteligente. Então, é um grande privilégio estar aqui, você não calcula quanto. Estou até um pouco emocionado nesse momento. Rodinei. Pessoal, deixa eu falar um pouquinho sobre o Rodinei. Nós vamos fazer a sessão Rodinei pelo Rodinei. Mas o Rodinei é professor, doutor, tem doutorado em Química, pós-doutorado em Química, numa universidade americana fantástica. Eu estava olhando lá o currículo seu hoje, viu, Rodinei? Estava lá bisbilhotando um pouco a sua vida. Rodinei já publicou mais de 200 artigos científicos. Faz parte de um grupo seleto de brasileiros que conseguiu não só o seu primeiro 100, mas o seu segundo, não é? 200 artigos científicos, orientou muitos alunos, mestrando, doutorando. Um químico. Eu costumo dizer aqui, né, Rodinei? A evolução espera que a gente não saiba química. E tudo química, né? Sim, sem Tem dúvida. muita gente que fica defendendo a evolução sem saber química. Quando a gente sabe química, então o Rodinei é um grande entendido da química. É um cientista, um professor da Universidade Federal de Minas Gerais, com um grupo de pesquisa. Rodinei, antes de você falar um pouco da sua vida, deixa eu fazer essa pergunta que não quer calar. Rodinei, cientista bom é cientista teu? Como é que pode, Rodinei? Você com esse currículo todo, sendo professor de uma universidade federal no Brasil, sendo alguém que já estudou a química, a física, um pouco de cosmologia, que eu sei que você estuda também, você acha que a gente foi planejado, que o design inteligente é uma boa teoria? A evolução não é provada mais lei do que a lei da gravidade, Rodinei? O que você acha? Bom, na minha modesta opinião, eu acho que há uma total compatibilidade entre a ciência e a fé, né? Eu, pelo menos, quando eu estudo os processos que faz parte do meu dia a dia, é nítida a presença de uma mente inteligente que planejou. A teoria da evolução, ela parte de premissas totalmente discutíveis. É até estranho se supor que muitas vezes nós somos cerceados no nosso direito de expor a nossa opinião contra a teoria da evolução. Os dados recentes científicos que estão sendo expostos na literatura, na própria literatura, mostra nitidamente a presença de um design, de um planejamento. O nosso corpo é complexo demais, infinitamente complexo, para que nós tenhamos surgido ao acaso como a teoria da evolução propõe.
Então, eu não vejo nenhum problema em ser, ao mesmo tempo, crente em Deus e fazer ciência. Aliás, é como o próprio professor Marcos diz, né? A boa ciência, ela é embasada na fé. E eu não vejo nenhuma contradição nisso, muito pelo contrário. Né, Rodinei? Eu sempre falo aqui no Fé e Ciência para os nossos telespectadores assíduos, principalmente, você já deve ter ouvido eu falar umas 2, 3 vezes sobre isso, né? Ganhadores de prêmio Nobel, 90% homens que creem em Deus, né? A Pasteur disse isso, um pouco de ciência te afasta de Deus, Exato. muito te aproxima. Exato. É totalmente equivocada essa ideia de que ciência se faz só com matéria, energia, espaço e tempo. A gente percebe claramente, né, design e tudo mais. Eu ia perguntar para você quem que você achava que era esse designer, né? Porque tem gente que acha que é alguma coisa assim etérea que permeia o universo, não é pessoal. Outros acham que são vários e tudo mais. Você já até falou, mas me diga aí, Rodinei, quem seria esse designer na sua interpretação filosófica e teológica? O designer é o Deus que foi revelado na Bíblia. Muitas pessoas, o Deus que foi revelado na Bíblia e que se encarnou e que deixou rastros totalmente visíveis da sua presença entre nós. É esse o designer que eu acredito, totalmente baseado nos relatos bíblicos, os quais estão também totalmente coerentes com as últimas descobertas científicas que têm sido feitas. Um Deus que se fez homem e ao mesmo tempo era verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem e carregou sobre os seus ombros todas as nossas culpas para que nós pudéssemos, enfim, ter acesso ao reino eterno, né? que é a crença cristã. Então, eu sou cristão e tenho essa fé com bases sólidas, e a fé não é algo irracional, muito pelo contrário. Então, quando eu faço ciência, eu conjugo a racionalidade que se exige da ciência com a racionalidade da fé. Rapaz do céu, gente! Você está sentado aí no seu sofá, quase você caiu de costa, né? Porque você fica pensando, né? É raro encontrar um cientista que tenha essa coragem. E Rodinei, né, Rodinei? Nós somos 2 hereges aqui, então, né, Rodinei? Olha, modéstia à parte, né? Eu também sou razoável na química do Brasil. Então, 2 químicos brasileiros aí, de destaques no Brasil, sentados lado a lado, dizendo para você, gente, a nossa ciência, a nossa interpretação, a minha também, viu, Rodinei? É o Deus bíblico, esse Deus que você descreveu tão bem. Mas, gente, Rodinei, mas tem gente entre nós, não é? Eu sempre falo isso aqui também no programa, porque a gente precisa esclarecer e transmitir a verdade. Ah, foi Deus. Mas Deus teve um papel assim meio estranho. Ele não foi realmente... O mecanismo que ele usou não é o mecanismo de Gênesis, porque em Gênesis a gente vê claramente, ele fala assim, haja luz e houve luz, haja vida e houve vida. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele foi lá e fez. É assim que Gênesis descreve. Mas tem alguns aí que tentam casar a ciência com a fé e dizem o seguinte, tá bom, foi Deus, mas Deus teve um papel meio assim estranho. Ele ficou esperando as coisas acontecerem. Ele acertou as condições, o Big Bang formou o universo, formou a vida, foram evoluindo e tudo mais. Passou pelos chimpanzés, que são nossos manos, né? Próximo programa a gente vai falar sobre isso, chimpa, teu mano. E quando tinha lá uns 10 mil, ele escolheu um casalzinho, soprou o fôlego da vida e aí a história de Gênesis se completa. Você concorda com essa história aí, Rodinei? Ou você joga em outro time? O que você acha? Absolutamente não. Eu jogo no outro time, né? Primeiro porque não há evidências para isso. É uma tentativa de se adequar à teoria da evolução. Veja, o que eu estou falando, né, e é defendido pelo professor Marcos Eberlin também, é que não há evidências para a evolução. Se Deus tivesse tido esse papel de criar a evolução, mas onde estão as evidências? Eu não vou nem entrar na teologia, tá? Porque é
A menos que o professor me permita, né? Pô, não, nós somos, eu digo que de teólogo e louco todos temos um pouco, não é? Não, a teologia cristã é clara, é nítida. Por que Jesus teve que vir ao mundo? Para nos salvar. Salvar do quê? Do pecado que foi introduzido pelo primeiro casal de seres humanos. Então, se tivesse tido uma evolução, no sentido da palavra, essa teoria, ela não explica esses aspectos teológicos. Agora, vamos ficar um pouco mais no ramo da ciência. Cadê as evidências? Se Deus tivesse criado a evolução, nós cairíamos no mesmo problema da evolução feita ao acaso. Ou seja, onde é que estão as espécies intermediárias? Nunca se achou nenhuma. Onde é que estão as evidências de que, por exemplo, um réptil se converte em ave? Cadê as espécies intermediárias? Nunca se achou. Então, é uma hipótese que não está sustentada pelos dados científicos. E nós, como cientistas, nos guiamos exclusivamente pelos dados científicos. E é isso que eu acho que todo cientista deveria fazer. Deixar que as suas conclusões fossem baseadas exclusivamente nos dados científicos. Se um dia os dados científicos mostrarem que a teoria da evolução está totalmente correta, eu vou me render. A teoria da evolução está correta. Ela é baseada em dados científicos, mas não é o caso. Rodinei, mas outro dia estava vendo, né? Eles disseram o seguinte: olha, a gente precisa conciliar nossa fé com a ciência, porque a ciência já provou, né, que a evolução ocorreu e tudo mais. A gente tem que conciliar a nossa boa fé, como o Fé e Ciência faz, com a boa ciência, né, Rodinei? Sim, sim. Você acha que chimpanzé tem algum parentesco com humanos, Rodinei? Eu não acredito nisso. O único parentesco é que as duas espécies foram, na minha opinião, criadas pelo mesmo Criador. Agora, um se converter no outro, ou ter um ancestral comum, simplesmente não há evidência de sobre qualquer prisma que você analise, sobre qualquer ramo da ciência que você analise. Né? A genética não mostra essa possibilidade de interconversão de espécies. Onde é que estão os fósseis que mostram as espécies intermediárias entre o chimpanzé e o ser humano? Não há. Existem alguns fósseis, mas já revelados que eles são falsificados, né? Tem muito... não são palavra aquela Brastemp, não. Né, aquela palavra em inglês, hoax, né? H-O-A-X, né? Se não me engano. Evidência, até aquele homem de Neandertal, foi provado que aquilo é uma fraude. Mas, no entanto, não se divulga isso. Sinceramente, eu não sei por quê. Isso não é ciência. Fazer uma ciência baseada em dados falsificados não é ciência. Né? Isso é outro nome. Isso é falcatrua. Gente, olha só, hein? Jovem brasileiro, jovem cristão brasileiro. Não corra atrás de vãs filosofias, né? Ciência equivocada, casamentos espúrios. Siga a boa ciência, que nos mostra, tá vendo aqui, olha, eu, Rodinei, né, dois químicos que conhecem um pouco essa história. A gente não tem a menor fé na evolução. Você não tem fé nenhuma na evolução, né, Rodi? Não, como ela é apresentada atualmente, não, porque não é baseada em dados. Mas, Rodinei, nós precisamos conhecer um pouco de você, né? Sim. Olha aqui para mim e me diga, Rodi. Rodinei por Rodinei, né? Ok. Onde você nasceu? O que você fez na sua vida? Onde você se formou? Como é que você se tornou um homem que crê em Deus? Ou se você já nasceu cristão? Conta um pouquinho da sua vida. Ok. Bom, eu sou paulista, nasci na cidade de Americana, né, perto aqui da capital, né, do estado de São Paulo. Americana é interior ou é como Campinas, que é aquela zona de transição, hein, Rodinei? A região que eu vivo, a capital é Campinas, né? Vamos dizer assim. Pertence à Grande Campinas. A Grande né? Campinas, sim. E
eu nasci numa família cristã, e desde pequeno eu sempre me interessei por esse assunto. E quando eu comecei a frequentar o ensino médio, eu comecei a me interessar por ciência, especificamente por química. E em 83 eu consegui passar no vestibular e entrar na Unicamp, para fazer o curso de Química da Unicamp. E comecei a fazer o curso de Química, de graduação, e foi lá que eu conheci, né, o professor Marcos, né, que inclusive eu nunca mais vou esquecer na minha vida. O professor Marcos uma vez me fez uma pergunta e isso me marcou profundamente, provavelmente você não vai se lembrar, que você falou: Rodinei, o que é necessário para alcançar a vida eterna? E, enfim, aquilo realmente foi uma pergunta que marcou muito a minha vida, sinceramente. Bom, e depois disso eu continuei na graduação, entrei no mestrado, né, na pós-graduação da própria Unicamp, e orientado pela mesma orientadora do professor Marcos. Depois fiz o doutorado e aí depois disso eu passei num concurso na Federal de Minas Gerais como professor e fui admitido lá em 1995. Depois disso eu realizei um pós-doc na Universidade de Purdue, estado de Indiana, né? E voltei lá várias vezes, fiz um estágio sênior também, sempre no mesmo laboratório, Universidade de Purdue, que é um lugar que eu gosto muito, né? E nas aulas de bioquímica, eu acho importante eu mencionar isso, eu sempre via, era talvez a disciplina que eu mais gostasse. Eu via aqueles mecanismos extremamente complexos, aquela perfeição de ajuste, de geração de energia, de mecanismos enzimáticos e reações se processando. Eu falava, não é possível, embora no universo que a gente vivia, ainda vive na universidade, né, nós somos forçados a pensar que tudo é devido a forças naturais, energia, não há necessidade de um designer. Mas os dados mostravam que não era possível. Tem um mecanismo de replicação do DNA, as proteínas espetaculares, quando você muda um aminoácido, você muda tudo. Enfim, eu vi aquele experimento de Miller que eu aprendi em bioquímica, que gera aminoácidos, né, a partir de moléculas inanimadas, e o pessoal tentando forçar a barra, falando que aquilo era o início da vida. Isso nunca me convenceu. E associado ao fato de que eu sempre vim de uma família cristã, embora eu acho que como todo ser humano, nós somos imperfeitos e existem momentos que a gente tem dúvidas, né? A gente falha em nossa fé. E eu não tenho medo de dizer isso. Quando mais jovem, várias vezes, né? Também influenciado pelo meio que eu vivia, mas a gente vai se fortalecendo na fé com o passar do tempo e a gente vai vendo que muito do que a gente aprendeu, a gente foi influenciado naquele meio materialista da universidade, que dizia que a Bíblia conta histórias de conto de fada, e você acaba sendo influenciado por isso. Mas com o tempo a gente começa a pensar, começa a analisar os dados novos da ciência, especialmente nesses últimos 20 anos, são dados e dados avassaladores que mostram que é impossível uma tamanha complexidade ter surgido ao acaso. É isso que eu bato na tecla, né? A teoria da evolução não explica a vida que há nesse planeta. Simplesmente não explica. Né? Além de matéria e energia, existe outro, né, Marcos? A informação, né? Enfim, a informação... Terceiro elemento da vida. Né? É a característica básica de um ser inteligente. E, enfim... e eu sou um apaixonado também por estudar religião, além de química. Eu acho que, né, como o próprio Marcos disse no início aqui do programa, que Pasteur disse que pouca ciência nos afasta de Deus, muita ciência nos aproxima. Sinceramente, eu acho que é isso que está acontecendo comigo nesse momento. Ó, grande Rodinei, Rude, né? Eu te chamo de Rude, né? Meu irmão de fé, camarada.
Rodinei, é isso aí, a gente sabe... Eu digo que eu não creio em Deus, né, Rodinei? Eu entendo claramente que ele existe. E eu vejo isso na minha química, na física, na biologia, na bioquímica. A ciência testifica Deus. Mas o Rodinei, além de ser um grande químico, além de ser cristão, você viu ele declarando aqui a sua fé em Deus, em Cristo, foi magnífico, Rodinei. É um testemunho vivo, não é, de que a racionalidade nos conduz até Deus. Além de todas essas coisas, Rodinei também tem estado com a gente no Design Inteligente desde o início. Esteve lá no primeiro Congresso Brasileiro do Design Inteligente, não esteve, Rodinei? Sim, estive. E aí ele deu uma palestra sobre a hemoglobina. Mas aí você teve no segundo também, né, Rodinei? Eu trouxe aqui algumas imagens para mostrar para vocês. Olha aqui, Rodinei. Pessoal, essa aqui é a palestra do Rodinei no segundo Congresso Brasileiro do Design Inteligente. Esses hereges aí fizeram um congresso, não é, Rodinei? No final do ano passado, novembro, aqui em São Paulo, no Trip Meliá, a gente se reuniu lá, um grupo de 80. Tinha dia que tava lá, a sala estava até que razoavelmente aglomerada, não contem para ninguém, né? E tinha quase 100. E você deu uma palestra fantástica ali, Rodinei. Todo mundo gostou, gente. Assista no TDI Brasil, no YouTube. Depois que se você assistiu o nosso programa aqui, vai direto na TDI Brasil. Palestrante Rodinei Augusti, Pequenas Moléculas, Grande Antevisão. Da onde você tirou esse título, Rodinei? Não, eu fui inspirado por aquele programa Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Pequenas moléculas, grande antevisão. Rodinei, você enxerga nas moléculas como eu, não é? Eu digo que as moléculas falam e não mentem. Porque molécula não é subjetiva, né? Ela não consegue contar uma historinha, né? Evoluímos, mas Deus guiou, né? Não dá para contar essas historinhas, né? Ou ela vai falar sim, sim, não, não. Molécula é sim, sim, não, não, como a Bíblia nos ensina. E aí você mostrou essa molécula na sua primeira palestra. O que tem de tão especial nessa molécula? Gente, vocês estão vendo isso aqui, é uma molécula, tá? E o Rodinei vai tentar explicar direitinho o que isso... Por que você vê nessa molécula, como Paulo nos disse, atributos invisíveis claramente vistos nessa molécula? Bom, essa é a molécula de hemoglobina. Ela é a responsável pelo transporte de oxigênio no processo de respiração. Ela está presente no nosso sangue. A cor vermelha do nosso sangue é devido à presença dessa molécula, especificamente de um átomo de ferro. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso aí, esse detalhe. Mas, embora eu tenha a impressão que a maioria dos nossos telespectadores, eles não conhecem YouTubers, química. né? YouTubers. Eles não conhecem química, mas eu vou tentar explicar quão fantástica é essa molécula. Vejam aqui que ela é constituída de 4 proteínas distintas. Cada uma aqui é representada de uma cor, né? Vermelho, cor-de-rosa, roxo, azul, verde. E ela contém um átomo de ferro. É esse átomo de ferro onde o oxigênio se liga quando a gente respira o ar, inspira o ar. O oxigênio que vem junto, ele se liga ao ferro da hemoglobina e é transportado pelo sangue até as células, onde acontece o processo de queima, entre aspas, dos alimentos, que é o processo de energia, né? Então a gente respira para obter energia para fazer nossas atividades diárias. Então, vejam como ela é complexa. Ela é 4 proteínas. Cada uma dessas proteínas, eu não tenho os números exatos agora, mas são centenas de aminoácidos. E o mais intrigante é o átomo de ferro que está presente na sua estrutura. Está mostrado aqui, né, Rodinei? Isso, esse azulzinho aqui, esse né? azulzinho aqui. Uhum. Por que o átomo de ferro? Né? Por que não um outro elemento? Foi ao acaso que uma molécula espetacular como essa foi formada? Vejam a complexidade dessa molécula. Como é que 4 proteínas foram se juntar ao acaso e se juntaram a um átomo de ferro e o acaso determinou que ela seria a molécula responsável pelo transporte de oxigênio? Existem ainda algumas outras características químicas nesse átomo de ferro, que ele está no seu estado de oxidação mais 2, e não mais 3, mas eu vou explicar, né?
tentar. Veja, quando a gente toma o fortificante, que eu não vou falar o nome aqui, porque, né, propaganda gratuita, mas o fortificante tem ferro 2, mas no estado de oxidação 2. Uhum. O ferro 3 não serve para a gente, ele é expelido pela urina. O ferro 2 é a forma do ferro que está nessa molécula de hemoglobina. A gente consegue o ferro 2 em vários alimentos, como a carne vermelha, como o feijão, como a soja, né? Mas eu sinto dizer, né, que os antigos tinham o costume de fazer o feijão em panela de ferro. Alguns até colocavam um prego junto ao feijão, né, para enriquecer em ferro. Acontecia isso, Rodinei? Acontecia. Isso, isso, infelizmente, não serve para nada. Pode até ficar saboroso, mas em termos do ponto de vista nutricional, não tem muita utilidade. O ferro importante é aquele que está no feijão, tá? Está no estado de oxidação direitinho para ser absorvido pelo organismo e para servir, né, no processo da hemoglobina. Então, isso é uma nanoengenharia espetacular, de altíssimo nível. Nem que eu tivesse em mãos os maiores supercomputadores do mundo, os maiores cérebros, eu falasse assim, me projeta uma molécula que seja capaz de transportar o oxigênio com eficiência. Ninguém seria capaz. Ninguém. Mas como é que você fala isso? Porque, veja, é uma molécula que tem que ser resistente, ela tem que levar o oxigênio e no momento certo ela tem que liberar o oxigênio. Aí ela volta, ela pega o oxigênio de novo e faz esse processo inúmeras vezes, até durante todo o nosso ciclo de vida. Então, é uma inteligência infinita que planejou isso aí. Isso não veio ao acaso. Por isso que no início aqui da minha fala, eu disse, né, olha, as evidências mostram que nós não viemos do acaso. Isso é uma pequena molécula mostrando toda a engenhosidade e a inteligência infinita do Criador. Mas aí você migrou das grandonas para as pequenininhas. Essa é uma maiorzinha, né? Mas você acha que tamanho na vida é documento, Rodinei? Tamanho é documento? Não, claro que não. Porque aí você foi falar sobre a visão humana. E parece que tem uma molécula nesse processo aí, que é uma molécula não tão grande assim, mas também magnífica, maravilhosa. Que molécula seria essa? Fala um pouco sobre essa visão humana aí, Rodinei. Olha, primeiro que, né, existe, o nosso corpo é espetacular, a natureza é espetacular, o nosso corpo é espetacular, mas se tem um órgão que se sobressai aos demais em termos de maravilha, de performance, é o nosso olho. Mas Rodinei, outro dia eu estava numa palestra aí, né, falando sobre o olho, o professor falou assim, Marcos, como é que você pode falar do olho? Uma coisa tão imperfeita, com retina invertida e tal. É maravilha ou é coisa imperfeita, Rodinei? Bom, basta você ver que a capacidade do nosso olho, não existe sequer um artefato óptico criado pelo homem que sequer chegue perto da eficiência e da capacidade que ele tem, né? Ele é capaz de detectar 1 ou 2 fótons, não me lembro agora. Ele se adapta às diferentes condições, né? Em ambientes secos, em baixa luminosidade, ele foca quando o objeto está longe, automaticamente. Bom, se isso é um projeto imperfeito, imagina um projeto perfeito. Talvez a gente vá ver um projeto perfeito. Você gostaria de ser um projetista imperfeito como esse, né? Nossa! 10 milhões de diferentes tonalidades de cor o olho humano enxerga, Rodinei. 10 milhões? 10 milhões. Eu não sabia. Variam os números, mas tem pessoas que conseguem enxergar 10 milhões. 10 milhões. Incrível. A retina invertida, hoje já sabemos que é uma grande obra de engenharia, magnífica, uma proteção, né? Tem fibra ótica que transmite porque é invertida, então ele colocou fibra ótica para transmitir a luz e tudo mais. Mas aí, nesse olho magnífico, cheio de máquinas e tal, estruturas e tudo mais, você foi dar bola para essa molécula pequenininha, Rodinei? Sim. Bom, eu sou químico, né? E químicos estão ocupados com moléculas, né?
né, o olho é uma máquina perfeita, mas eu não tenho formação para discutir os mínimos detalhes do olho, as partes do olho. Morfologia e tudo mais, a morfologia. Né? Mas a química da visão, o que está por trás da nossa visão? Por que a gente enxerga? Qual o mecanismo? É um mecanismo simplesmente assombroso, baseado numa pequena molécula, que é essa aqui, o 11-cis-retinal. Os youtubers, né, não são químicos, provavelmente, mas eu vou falar rapidamente. Olha, essa é a estrutura da molécula. Ela tem um anel de 6 membros, tem um grupo aldeído, tem duplas ligações conjugadas. As pessoas que, talvez muitos estudantes do ensino médio estão vendo isso no presente momento, né? Por que essa molécula? Existem infinitas possibilidades de uma molécula ser gerada ao acaso. Por que essa molécula foi entre aspas, selecionada de acordo com a teoria da evolução? Reparem, primeiro, do ponto de vista químico, essa função aldeído ela é muito instável. Se ela tivesse sido formada ao acaso, rapidamente ela se degradaria. Nas condições naturais ali da água do oceano, presença de oxigênio, agentes oxidantes, rapidamente ela se degrada. O tempo de meia-vida dela provavelmente é muito pequeno, em condições de ambiente aberto, vamos dizer assim, né? Mas eu vou tentar explicar rapidamente o mecanismo da visão. Aqui, essa molécula, olha só que coisa incrível, que nanoengenharia assombrosa e perfeita. Ela se encaixa perfeitamente numa proteína que se chama opsina. Né? E quando ela se encaixa na opsina, o desenho aqui mostra claramente esse encaixe perfeito, forma esse complexo, né? Esse aldeído se liga, ele se prende como se fosse um feixe, né? Numa parte da proteína que está aqui, é como se fosse 2 ganchos. Esse aldeído se prende como se fosse 2 ganchos na proteína. Então, reparem, de acordo com a teoria da evolução, quem que se formou primeiro? A opsina ou o cis-retinal? O ovo ou a galinha? O ovo ou a galinha. Por quê? Supondo, eu estou usando os pressupostos da teoria da evolução. Suponha que tenha sido formada a opsina por acaso. Existem infinitas possibilidades de formar uma proteína, né? Aliás, existe até um estudo que, para formar uma única proteína, a probabilidade é 1 sobre 10 elevado a 156, uma única proteína, né? Algo assim, é um número 0, né? Excede o limite de Borel. Qualquer coisa que exceda o limite de Borel é improvável, não é improvável, é impossível. Impossível. Bom, suponha que essa proteína tenha sido formada. E, ao mesmo tempo, tem que ter sido formado esse cis-retinal também por acaso. Né? E vem um e encaixa no outro. Vem um e encaixa no outro por acaso. Parece uma mãozinha com os dedinhos, né? Perfeito. É verdade, é verdade. Olha o polegar, né? Então, é um encaixe perfeito. E quando eu tenho esse encaixe perfeito, a luz colide com esse encaixe e causa uma mudança na estrutura da molécula, representado aqui desse outro lado, né? O que nós chamamos de transretinal. O cis-retinal, por influência da luz, se converte no transretinal. Vocês não precisam saber química, né? Mas veja que o encaixe deixou de existir. Mas nesse processo de conversão do encaixe para o desencaixe, gera um impulso elétrico que é transmitido para o cérebro. É essa química que acontece na retina a todo momento. Outra coisa impressionante, essa conversão, encaixe e desencaixe. Não adiantaria nada se fosse um processo lento. E é rapidinho, Rodinei? 10 a menos 15 segundos. 10 a menos 15 segundos, gente. Enquanto nós falamos aqui, ele falou o nome da molécula. Quantas transições ocorreram? Incontáveis. Incontáveis. Imagina que esse tempo levasse 1 minuto.
A gente estaria com uma defasagem de 1 minuto em relação ao que está acontecendo no momento. Ou seja, você iria atravessar a rua, você seria atropelado por um carro e não teria visto ele se aproximar. Chegava no céu, nem você sabia o que aconteceu, Você né? sabia o que aconteceu. Você não olhou para o carro? Olhei, né? Bom, para mim, se isso não for uma prova de um designer, de uma antevisão, né? Isso é uma pequena molécula que nós chamamos, né? Não haveria... Não consigo encontrar outra explicação. Certamente, isso ser formado ao acaso, isso é ciência. É impossível, né? Como o professor Marcos disse, né? Ultrapassa em muito, né? O limite de Borel, né? Mas, olha, você tinha essa molécula aí na sua apresentação, que já fechou questão, mas você apresentou outras. Rodinei, isso aqui é uma mariposa. Sim. Esse colar, esse parece o quê? Um chapéu, alguma coisa assim, né? Sim, sim. São antenas. São antenas. Que elas usam para capturar moléculas no ar. Eu digo que é como fibra que químico usa para fazer análise de substâncias com baixa concentração, aquelas fibras de SPML, extração em fase sólida. E uma antena espetacular. E o macho fica procurando uma molécula no ar. Por que ele faz isso, Rodinei? Conta um pouco sobre isso. Esse é um outro processo também. Não tem nem palavras, né? Como químico, né? Só nos resta admirar, né? E ficar extasiado frente a um processo como esse. As fêmeas, na época do acasalamento, elas lançam moléculas no ar que nós chamamos de feromônios. Uma das estruturas é essa aqui, né? É um perfume, né? É um perfume específico para essa espécie. Somente essa espécie é capaz de captar a presença dessa molécula. Como eu disse, o nome dela é feromônio. Então, e olha que coisa impressionante. O macho é capaz de captar essa molécula com uma distância assombrosa. É 11 quilômetros, né, professor? O recorde que eu conheço, eu até coloquei no meu livro, Fomos Planejados, 11 quilômetros. De distância, ele consegue detectar a fêmea. E 2 ou 3 moléculas no ar já são suficientes. Impressionante. Conhece algum sistema analítico que consiga detectar 2 ou 3 moléculas no ar? Não, isso não existe. Isso eu posso... É uma área que eu trabalho bastante, né, com espectrometria de massas. Talvez seja a técnica mais sensível existente. Chega nem próximo a isso. E ele fica agitando essa antena para tentar mostrar a maior quantidade possível de ar. Há uma substância química na antena que funciona como... Um receptáculo, né? Uma fase estacionária, né? Sim, como sim. SPME, aquele coating, aquela cobertura. Sim. É o sistema de detecção de moléculas no ar mais espetacular e eficiente conhecido. Agora, essa molécula aqui, por que você acha que ela é dessa forma como ela é? Você descreveu isso na sua palestra. Por acaso. Bom, vocês tirem suas conclusões. Essa molécula é específica para essa espécie e ela é feita para ser detectada pelo macho. Isso é planejamento. Se tivesse só a molécula e não tivesse antena, o que aconteceria, Rodinei? Não funcionaria. Se tivesse só a antena e não tivesse a molécula? Ou não consegue captar. Se ele precisasse de quilos de molécula no ar para captar? Não seria útil. Porque o inseto é pequeno e ele produz quantidades ínfimas. Né? Para produzir uma molécula como essa, o inseto necessita muita energia. Então, há necessidade da preservação da espécie, né? De produzir uma pequeníssima quantidade e que o macho consiga detectá-la. É um sistema perfeito de complexidade irredutível. Todas as partes precisam estar juntas, trabalhando sincronizadamente desde o início, senão, jogo terminado. Fomos feitos prontos, então, né, Rodinei? Não, aquele Deus do devagarinho não faz sentido para você, faz? Não faz. Lenta, gradual e sucessivamente as coisas foram ocorrendo. Ele chamou tudo à existência pelo poder da sua palavra. Aí ele falou, macho, você vai ter que detectar essa fêmea. Tem umas mariposas que, inclusive,
tem poucas horas de vida. Eu disse que são, eu brinco, né? Born to sex. Nasceram para reproduzir. Sim, sim. E precisa rapidamente achar. Veja só, né? Um sistema magnífico que é uma mariposa seria extinto se tudo isso não tivesse funcionando, se essa molécula específica não tivesse lá. Incrível, não é, Rodinei? Não, é impressionante. Mas aí você falou também, pulou, ó, você começou com o humano, com as hemoglobinas, aí você pulou para as mariposas e chegou nas formigas. O que tem de espetacular nas formigas? É só para mostrar que, embora a gente ache que é tudo uma coisa só, né? Nós, na nossa arrogância como seres humanos, né? Nós achamos que esses pequenos seres, eles não produzem nada de relevante, mas eles são também espetaculares, eles são obras do mesmo Criador. E aqui eu mostro feromônios que são típicos das formigas, e veja que a estrutura é muito diferente em relação ao feromônio da mariposa, que foi mostrado anteriormente. Né? Embora, repito, né, que muita gente não entende química, mas dá para ver, né, esses desenhinhos, um é diferente do outro. Incrível, a formiga tem moléculas diferentes, feromônios diferentes, perfumes diferentes, odores diferentes, odores diferentes para cada situação da vida dela. Ela se comunica assim. Então esse primeiro é o feromônio de trilha, o perfume da trilha. A formiga achou um alimento, ela deixa uma trilha para que as outras sigam. Por isso que as formiguinhas vão tudo uma atrás da outra, assim, Rodinei? Exatamente. Olha que coisa espetacular. Né? E por que essa molécula? Para nós químicos, essa é uma molécula, é um hidrocarboneto que está presente até no petróleo, mas é um só, né? Linear, bonitinho, linear, com o número certinho de carbonos, não é uma mistura. Não né, é uma mistura, exatamente. Olha a outra, a segunda, que é o feromônio de alarme, quando o formigueiro está em perigo. Eu acho que todo mundo já sentiu isso, quando pisou acidentalmente num formigueiro, eu pelo menos já vi. Você sente um cheiro, né? É um cheiro meio, como que eu poderia, ácido, meio pungente. É isso aqui, é o feromônio de alarme, o formigueiro está sendo atacado. Então elas emitem para chamar os soldados, né? E também, junto com esse feromônio, o formigueiro está em perigo. Vamos nos preparar para a luta. É esse aqui, né? Esse aqui, desculpem, né? Esse aqui. E o último é o feromônio, quando a formiga sente que é um perigo muito, muito grande, talvez ela sendo invadida por um inseto inimigo, ou tamanduá, talvez, né? Mas é incrível a especificidade dessas moléculas. Rodinei, é um alfabeto químico. É um alfabeto químico. É uma linguagem química. É uma linguagem química. E como é que poderia ser, por exemplo, linguagem? A gente sabe que é uma relação sender-receiver. Alguém que manda uma mensagem que o outro tem que saber entender. Imagina se uma formiga começa a lançar esse feromônio e as outras não entendem. Ficam achando que o perfume é perfume de trilha, enquanto é perfume de morte, e vice-versa. Linguagens só emanam de mentes inteligentes. É um código, não é um código? Isso código aqui é um de código, moléculas? sem dúvida. É um código, uma linguagem é um código, né? Que, como você disse, imagina se elas não se entendessem. Se uma falasse inglês, outra português, né? Vem aqui que tem alimento. Aí a outra entendia que era perigo, ela se afastava. Então, é algo realmente espetacular, né? Incrível. Mas a evolução diz que isso foi ao longo de milhões e milhões de anos. Tirem suas conclusões. Mas parece que se alguma coisa dessa aí não funcionar, a formiga já devia estar extinta, não evoluindo, né? Há muito tempo. Muito bem. Rodinei, mas aí você foi para as vitaminas. A gente está tomando, não sei se você toma desde o início da pandemia, eu tomo vitamina D, né? Um complemento lá, as crianças e tudo mais. E a gente aprendeu com essa pandemia a importância das vitaminas. Vitamina é coisa simples, Rodinei? Bom, é incrível. Outro conceito que nós estamos tão habituados que nós, às vezes, nos esquecemos de quão complexo e importante é a questão das vitaminas, né? Vou comprar vitamina na farmácia e tal. Mas eu, como químico, né, eu resolvi analisar a estrutura das vitaminas, né? A vitamina B12, ela é importantíssima para vários
vários procedimentos que acontecem, né, no nosso organismo, sem as quais a gente adoece rapidamente. A vitamina B12 ela está presente nesses alimentos, né? Eu vejo aqui frango, carne, enfim. Para músculos ela é importante. Bom, mas enfim, eu não sou médico, eu não vou ficar dando receita aqui, né? Olha a estrutura da vitamina B12. Então, né, é uma molécula pequena, né? Relativamente pequena, porque ela é bem grandinha, pequena. Hein, Rodinei? Sim, sim. Talvez ela tenha menos do que, linguagem de químico agora, tá? 1000 Daltons. Eu acho que tem menos que 1000 Daltons, certamente. Ela tem várias características impressionantes, centros quirais, né? Como é que eu posso explicar isso? Mão direita, mão esquerda, Mão né? direita, mão esquerda. São vários centros ajustados especificamente para ter para ser ou direito ou esquerdo, vamos dizer assim. Mas o mais impressionante é um átomo de cobalto que está presente lá no meio da estrutura. Está aqui, ó, bem pequenininho. Por que a hemoglobina usou o ferro? Né, o meu exemplo anterior. A vitamina B12 usou o cobalto. Por que será? Né? Fomos feitos do pó da terra, né? O Adalto Lourenço que fala isso. O texto bíblico interpretado, o pó da terra interpretado por químicos são os elementos, 28 elementos essenciais, né? Sim, né? Sim. Ó, Rodinei, deixa eu fazer uma pergunta, ó, que nosso tempo está acabando, então deixa eu fazer uma pergunta, porque essa aqui é muito legal. Rodinei, vou fazer um desafio para você. Você tem todos os laboratórios de química desse planeta à sua disposição. Todos os químicos orgânicos sintéticos à sua disposição. O que você pedir em termos de equipamento, de pessoal e tudo mais, você tem à sua disposição. Dá uma olhada nessa estrutura. Você conseguiria sintetizar a vitamina B12 com a atmosfera de Miller? Hidrogênio, oxigênio, água e com descargas elétricas? O que é que você acha? Bom, a resposta é simples para isso, não. Impossível. Não, mas pega partindo dessa atmosfera, agora que você começa a sintetizar, entendeu? Põe uma moléculazinha. Quantos anos você demoraria para preparar essa molécula? Com tudo à sua disposição. Começando com os tijolinhos básicos, né, dessa molécula, eu diria, com algumas partes já prontas, ou seja, moléculas já prontas, isso levaria um bom tempo. Tudo vai depender do precursor que você vai utilizar, né? A vitamina B12, ela é sintetizada em laboratório, mas quem sintetiza é uma mente inteligente, né? Nós, e a gente precisa de uma só dessas vitaminas, Rodinei? Não, nós precisamos de todo o complexo vitamínico, né? Inclusive tem o complexo B, que não se restringe a B12. Existem várias, só do complexo B, vitamina B1, B2, B3, B6, B4, por aí vai. E existem as outras também, que são totalmente diferentes dessa. Aliás, todas as vitaminas do complexo B são muito diferentes, estruturalmente falando, umas das outras. A síntese ao acaso dessa vitamina, impossível, sem medo de errar. Né? Rodinei, mas também a gente pensa, raciocina, e a gente tem um cérebro magnífico, bate todos os computadores ligados em redes nesse planeta, né? O cérebro humano, 4 vezes maior que o cérebro dos chimpanzés. Não perca o próximo programa, a gente vai falar sobre chimpanzé humano. E para que tudo isso funcione, precisa de pequenas moléculas também, né, Rodinei? Sim. Os neurotransmissores. O que você acha de... Você ficou todo entusiasmado na sua palestra com eles. Por quê? Eles têm toda a comunicação feita no nosso cérebro é feita com base, né, no uso dessas pequenas moléculas que estão aqui, né? Dopamina. Essas são até famosas, muita gente já ouviu falar delas, né? Dopamina, que te dá a sensação de prazer, né? Adrenalina, olha a molécula da adrenalina tão famosa, é uma pequena molécula, né? Quando nós estamos em perigo, a gente sente aquele frio na barriga, né? Uma descarga, a descarga de adrenalina. O que é isso? É o organismo nos preparando
para a luta, para nós nos prepararmos para um perigo iminente, ou sair correndo, ou se defender. A outra, noradrenalina, né, que nos permite manter concentração e alerta em níveis que nós necessitamos estar alertas. Essa molécula atinge níveis máximos de concentração. E o GABA, né, o ácido gama-aminobutírico, que faz com que nos transmite aquela sensação de calma. Então, tudo isso é feito quimicamente, a partir de moléculas pequenas, como essa aqui. Coisa também espetacular. Parecido com as formigas, então, né, Rodinei? Eu não tinha pensado nisso, você tem toda a razão. É uma linguagem química. É uma linguagem química. E tudo precisa estar funcionando, né? Quem transmite tem que saber o que transmite, e quem recebe tem que entender a mensagem que foi enviada. Exatamente, não é assim? Que é assim que se comunicam os neurônios, né? Por exemplo. Gente, pessoal, tá um papo super, super mega legal, não está? Mas a gente vai ter que chegar logo, logo no fim. Logo, logo no fim. Então eu deixei para o fim, Rodinei, a gente tem uns minutinhos aí. Você começou com proteína, coisa grande, depois a gente diminuiu, né, pequenininha e tal, chegou nas pequenas moléculas, mas parece que em termos de tamanho, né, a vida dá um show, né, porque talvez uma das menorezinhas moléculas é talvez a mais espetacular de todas. Eu estou mostrando aí, você também concorda comigo? Que tamanho na vida realmente não é documento? Não. É a molécula de água, né? Água, Rodinei, o que tem na água? Você também é maravilhado com a água, é fanzaço da água como eu sou? Não, sem dúvida, né? Puxa, toda a vida, o nosso organismo, por exemplo, contém, se não me falha a memória, 70% de água. Nós somos 70% de água, né? Existem frutas como a melancia, que se não me engano é 90% de água, né? Então a água tem embora seja uma molécula muito pequena, ela tem propriedades fantásticas. Parece que ela foi feita para abrigar a vida, né? Ela é o solvente universal, ela tem todas as propriedades necessárias para manter a temperatura relativamente constante, para dissolver as substâncias onde as reações vitais para o funcionamento dos organismos vivos acontecem. Ela tem uma grandeza que se chama pH, né, que é a concentração, vamos dizer, é o teor ácido, que a água, todo esse processo acontece onde a água é capaz de controlar a acidez sobre determinadas condições, e sem isso a vida simplesmente se extinguiria, né? Então, quando os cientistas buscam água líquida em outros planetas, naquela vã tentativa de achar vida, mas é por causa disso, porque a água líquida indica presença de vida. Rodinei, e esse urso aqui? O que você pode falar sobre ele? Ele está apoiado em alguma coisa aí, o que seria? Está apoiado em gelo, né? Um bloco de gelo. Isso é outra... A água é única nesse sentido, né, Marcos? Que o bloco de gelo sólido... Normalmente, uma substância sólida, ela afunda num líquido. A água é a única substância onde a sua forma sólida, que é o gelo, flutua na sua forma líquida. Nas condições normais de temperatura e pressão. Outro dia o cara falou assim, mercúrio, não sei o quê, outro metal lá em 500 mil graus Celsius, em 300 pressões. No planeta Terra, nas condições, é a única. Ele não afunda, né? Não afunda. Isso é importante para a vida? Totalmente importante, porque se não fosse isso, a vida teria sido extinta há muito tempo, né? Você vê claramente naqueles lagos dos países frios, né, que não é o nosso caso, né? Ele fica coberto com uma camada de gelo, não é? No entanto, você tem vida lá embaixo, né? Essa camada de gelo que faz com que a vida continue a persistir, mesmo nessas condições bem mais drásticas. E você vai olhar a estrutura, né? São HOH. H2O, né, gente? Você sabe a fórmula da... 3 átomos, né? Aí você vai olhar o ângulo da água, Rodinei, é 104 graus e 28 minutos, né? Aí, se aumentar um pouquinho, diminuir um pouquinho o ângulo da água, o que acontece? Todas as propriedades que nós, né, resumidamente, né,
falamos São aqui... 74. 74 propriedades. Existem, na realidade, doutorados e doutorados só na molécula de água, né? Todas essas propriedades maravilhosas seriam perdidas. Uma pequeníssima diferença no ângulo. E tem também o negócio de ligações de hidrogênio, né? A água é a única que forma duas ligações. Você vê, ponto de ebulição dos hidretos do grupo, né? Sim, sim. Tá caindo, chega a água, pum, lá em cima, né? Parece que alguém cuidou para que um líquido testificasse da sua glória nesse planeta, não foi? Sem dúvida, né? Porque é uma molécula planejada também, né? Planejada para abrigar vida. É mais uma das infinitas condições necessárias para que o nosso planeta abrigue vida. Existem outras pequeníssimas moléculas, por exemplo, né? A água, sem dúvida, é a mais impressionante, mas existe o ozônio também, né? O ozônio que nos protege da vida também é uma molécula com 3 átomos. O, né? O3. E ele absorve a radiação ultravioleta que vem do espaço sideral. Sem ozônio, sem vida. Aí você pôs na sua palestra as conclusões, né? Eu vou ler rapidinho, ó. Sim. Ilustra um planejamento espetacular, extremamente trabalhosas fazer essas moléculas no laboratório, né? Isso tudo, ó, qual é a chance de tudo isso? Resumidamente, que nosso tempo está esgotado já, Rodinei. Resumidamente, o que você pode falar sobre tudo isso? A chance disso ter ocorrido por acaso, por evolução química, por exemplo. É simples, né? É zero. Não tem nenhuma possibilidade pequenininha, assim, que ao longo de milhões e milhões de anos, George Wald disse isso, que o impossível se tornava o improvável se tornava improvável e inevitável ao longo de milhões e milhões de anos. Nem essa pequenininha probabilidade você não dá. Aliás, não vai dar tempo de discutir, mas o tempo é contra esses processos. Você falar que quanto mais tempo, maior a chance deles ocorrerem, por mais improváveis que seja, é justamente o contrário. O tempo age contra esses processos, né? A seleção natural age contra a vida, porque eliminariam coisas que estavam tentando se evoluir, né? O tempo é contrário, né? A gente tem falado sobre isso. Gente, infelizmente nosso tempo acabou, Rodinei. Pena. Passou tão rápido. Foi um papo passou muito rápido, mega espetacular, não foi, gente? Com o Rodinei, super legal. E o que acontece aqui? Nós vimos que, claramente, a química, eu digo, né, Rodinei, tudo é química e a química é tudo. A química, a gente entende como as moléculas do universo e da vida funcionam. E 2 químicos aqui falando claramente para você, jovem cristão brasileiro, as moléculas falam e não mentem. E deixam claramente, evidentemente, essa mensagem: fomos todos feitos prontos por uma mente de extrema inteligência. 2 químicos aqui hoje à noite, né? Rodinei, Auguste, um pesquisador, um professor, mas, sobretudo, um homem que crê em Deus. Rodinei, muito obrigado. Você tem uns segundinhos aí para suas considerações finais. Olha, professor Marcos, foi um imenso privilégio estar aqui, uma grande honra. Eu confesso que no início da entrevista eu estava um pouquinho nervoso. É a primeira vez que eu participo de um evento como esse, mas eu fui me soltando e eu sou assim, um entusiasmo, né, com aquilo que eu realmente acredito, né? Eu acho que eu tento passar essa mensagem do ponto de vista de um químico, como o professor Marcos disse, né? A química é uma ciência central. Ela está entre a física e a biologia. E nós temos condições de entender ambos os lados. E como químico, eu tenho me maravilhado com as obras de criação do Criador e dizendo como o apóstolo Paulo escreveu, né? Você me desculpe, eu não me lembro agora, o professor Marcos vai me corrigir, ninguém pode se sentir indesculpável perante as obras maravilhosas do Criador. Não são essas palavras, mas o sentido é esse, tá? Então, pessoal, muito obrigado e
Foi um grande prazer estar aqui discutindo esses aspectos. Bom, pessoal, chegamos então ao final de mais um programa Fé e Ciência. O programa que mostra que a nossa fé sempre andou junta com a boa ciência. Boa ciência e boa fé sempre estiveram juntas, testificando que um Deus onipotente, onisciente, onipresente, eu brinco, né, Rodinei? Exibido e exagerado, um pouco debochado, fez o universo, fez a vida e os fez prontos. E essas evidências nós vemos na física, na cosmologia, na matemática e principalmente, como a gente viu hoje, através da palestra aqui fantástica do Rodinei, pela química. Então, nos acompanhe. Você precisa dar a razão da vossa esperança, a esperança de que esse Deus que tudo fez, não é, voltará para nos levar. Você sabe que a fé é o firme fundamento, você tem que estar pronto a dar essa razão para todos os que lhe perguntam. Então assista o Fé e Ciência, a todos os programas que já passaram, esse programa que você acaba de assistir, e continue com a gente, vem com a gente, muitos mais estão para vir aí, convidados especiais, programas especiais, próxima semana, Chimpa Teu Mano, não perca esse daí. Grandes palestrantes e palestras aqui no Fé e Ciência, na sua IPP TV. Muito obrigado pela sua audiência, esteja sempre com a gente.